Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Quarentena. Vamos chegando com mais um vídeo. E o vídeo de hoje, é o segundo do resultado da enquete que terminou empatada entre Rockstall e Verão 90. No começo da semana foi lançado o vídeo sobre Rockstall e agora o vídeo será sobre a novela Verão 90, que foi escrita por Isabel de Oliveira e Paula Amaral, dirigida por Jorge Fernando. Ela foi exibida originalmente no ano de 2019, muito recente, e foi protagonizada por Rafael Witt, Isabelle Drummond e Jesuíta Barbosa, seus respectivos personagens João Guerreiro, Manuzita e Jerônimo Guerreiro. Vamos para o vídeo de hoje então, roda a vinheta ao som da música Pump On The Chain, da banda Technotric, que era tema de abertura da novela. Vamos lá. Em 1981, aos 9 anos, Manuzita já apresentava seu próprio programa, porém se viu obrigada a criar um concurso para revelar uma criança para dividir a atração com ela, por causa da queda na audiência. Os irmãos João e Jerônimo foram escolhidos, formando o grupinho Patotinha Mágica, que se tornou um grande sucesso nacional. No entanto, enquanto Manuzita e João ganharam a atenção como casal Patotinha, Jerônimo foi deixado de lado pela imprensa, passando a nutrir ódio pelo irmão. Durante um grande show, João desmaiou no palco e foi internado com pneumonia. Sua mãe, Janaína, foi acusada de negligência e o caso acabou estampado nos principais jornais, gerando cancelamento de contratos publicitários e a extinção do grupo. 9 anos se passaram e em 1990, Manu tornou-se uma subcelebridade que fazia de tudo para tentar retomar a fama, aceitando qualquer trabalho de gosto duvidoso para isso. Ela contava com a ajuda da mãe, Lidiane, uma espalhafatosa ex-atriz da porno chanchada, que vivia inflando o ego da filha, e de Jofre, seu ex-assistente de palco. Originalmente intitulada de Anos Incríveis, a novela começou a ser desenvolvida por Isabel de Oliveira e Paula Amaral no segundo semestre de 2015 e teve a sinopse aprovada em março de 2016. A decisão de Isabel de formar uma coautoria com Paula em vez de Felipe Miguel, quem havia feito Cheias de Charme e Geração Brasil, deu-se pelas divergências artísticas entre os dois, que culminaram no rompimento da parceria e nos inúmeros problemas enfrentados pela segunda trama. Em agosto de 2017, a trama mudou de nome para Verão 90 Graus e posteriormente encurtado para Verão 90, uma vez que Anos Incríveis pertencia à ABC, como título do seriado The Wild West, no Brasil. A previsão era de que a trama fosse dirigida por Natália Grinberg e Alan Friedman, porém, após seu adiamento, os dois profissionais foram deslocados para colaborarem em Malhação Vidas Brasileiras e O Sétimo Guardião. Respectivamente, a direção ficou oficialmente a cargo de Jorge Fernando. Verão 90 foi a última novela dirigida por Jorge Fernando, que faleceria em 27 de outubro de 2019, exatamente 3 meses após a exibição do último capítulo da novela. A cenografia da trama foi desenvolvida pelo coreógrafo José Cláudio Ferreira, que levou 6 meses para produzi-la por completo. A principal dificuldade da equipe foi reproduzir fielmente a cidade do Rio de Janeiro na década de 1990, incluindo locais famosos frequentados pelos jovens, como a Galeria Alaska e a Boate Dr. Schmidt, além de elementos típicos como os orelhões amarelos e as placas de rua da época. As gravações externas contaram com diversos figurantes, utilizando roupas da época e carros noventistas, além dos protagonistas dirigirem veículos símbolos da época. Na cidade cenográfica, pontos comerciais foram criados, como a Zezé Lanches, o restaurante Real Astral, a Galeria Sibéria de Música e a boate Dr. Spook, onde aconteciam as principais cenas de Alexandre Borges. As primeiras gravações externas ocorreram em Guarda do Embaú, em Santa Catarina, onde se iniciava a trama dos irmãos João e Jerônimo.
A principal inspiração para a trama do trio infantil veio dos grupos reais Turma do Balão Mágico e Trem da Alegria. A referência para a trama jovem como um todo, segundo as autoras, veio do seriado Confissões de Adolescente da TV Cultura, que expressava de forma fiel a realidade dilemas dos jovens da década de 1990. Além de alguns filmes da época como Caçadoras de Aventuras e As Patricinhas de Beverly Hills, para este, especialmente para o visual da personagem Larissa. O personagem Joffre Cachorrão, o boneco que acompanhava o trio infantil protagonista do programa e nos shows da infância, teve como inspiração o personagem Fofão, que desempenhava o mesmo papel no Balão Mágico. Outra referência utilizada foi o fato do personagem João dirigir uma Brasília amarela, em homenagem à música Pelados em Santos de Mamonas Assassinas, que tornou o veículo um símbolo da banda. Já o fato do personagem Quinzinho abrir uma televisão musical, embalado pelo sucesso dos videoclipes nos Estados Unidos e na Europa, é uma referência à MTV Brasil, que chegou ao Brasil na década de 1990, trazendo o visual às músicas de sucesso do momento. A protagonista de Verão 90 foi intensamente comparada por diversos veículos da imprensa a mesmo do seriado Samantha, lançado pela Netflix em 2018. Ambas as personagens são ex-estrelas mirins da década de 1980, que apresentavam um programa infantil e faziam parte de um grupo musical, embora fossem extremamente mais famosas que os demais, tendo a carreira fundada e se tornando subcelebridades que faziam tudo para retomar a fama de forma cômica, acompanhadas por um ex-assistente de palco que se vestia como algum personagem. Zé Cigarrinho em Samantha e Joffre Cachorrão em Verão 90. A principal diferença é o fato de que Verão 90 se passa na década de 1990, com a personagem, a protagonista, com 20 anos, enquanto Samantha é ambientada nos dias atuais com a personagem aos 45 anos. Isabelle Drummond foi o primeiro nome reservado para a novela em agosto de 2017, quando ainda estava em Novo Mundo, uma vez que já havia trabalhado com Isabel em 2 produções anteriores. Escalado para interpretar Patrick, Kleber Toledo foi deslocado para o protagonista de O Tempo Não Para, após o adiamento de Verão 90, sendo substituído por Nando Rodrigues. Porém, o ator teve que deixar O Tempo Não Para por estar envolvido nas gravações do seriado Ilha de Ferro, e foi relocado com Patrick novamente. O mesmo aconteceu com Débora Nascimento, que teve que abrir mão do papel de Gisela no primeiro momento ao descobrir estar grávida, sendo substituída por Vanessa Giacomo. Também pelo adiamento da trama, Vanessa decidiu aceitar o convite para o 7º Guardião, e Débora retomou o papel após a gestação. Jéssica Ela interpretaria Dandara, porém foi substituída por Dandara Mariana sem explicações. Nicolas Prates estava escalado para interpretar Quinzinho, mas, também pelo adiamento, aceitou o convite para protagonizar O Tempo Não Para, sendo substituído por Caio Paduan. Cristiane Torlone também foi remanejada para O Tempo Não Para devido ao adiamento, sendo substituída por Totia Meirelles. Curiosamente, a troca de novelas fez com que a atriz continuasse interpretando a mãe de Nicolas na nova trama, assim como interpretaria em Verão 90. Convidada para interpretar Madar, Mônica Iose declinou do convite e o papel ficou com Fabiana Carla. Loma Costa interpretaria Nicole, mas por conta de sua gravidez, teve que deixar o elenco. Juliana Silveira, Isabela Santoni e a ex-BBB Ana Clara Lima fizeram testes para o papel, mas nenhuma foi escolhida. Então, Bárbara França ficou com o personagem. Tomás Costa fez teste para viver Louro, um dos capangas de Jerônimo no início da trama, mas perdeu o papel para Fábio Beltrão. Titina Medeiros foi reservada para uma participação especial como Celestina, mas preferiu participar de Onde Nascem os Fortes. Bel Kuttner acabou sendo escolhida para o papel. Nívia Stelman e Mário Frias foram convidados para fazer uma participação nos primeiros capítulos, após anos sem participar de novelas da TV Globo. A última dele na emissora tinha sido a temporada Sonhos da Malhação, enquanto a última dela foi Morde a Sopra de 2011. Priscila Fantin e Neila Torraca interpretariam os personagens Luane e Duque, mas ambos tiveram que recusar por causa de outros compromissos de trabalho, sendo substituídos por Juliana Oliveira e Tarcísio Filho.
Originalmente, Verão 90 estava planejada para estrear em janeiro de 2018, substituindo Pega Pega. Em fevereiro de 2017, no entanto, foi definido que a trama entraria no ar apenas no segundo semestre, dando lugar a Deus Salve o Rei. A estratégia, segundo o noticiado, era barrar o crescimento de tramas épicas e com guerrilhas na Record TV, como o Rick e o Lázaro naquele momento. Ao produzir uma novela nos mesmos moldes na própria TV Globo, atraindo o público interessado em guerras épicas na concorrência. Apesar dos planos, em março de 2018 foi anunciado que Verão 90 seria adiada. Novamente, dando lugar ao Tempo Não Para, que até então seria sua substituta. O novo adiamento deu-se pelo fato que a trama abordara as consequências do congelamento das contas no plano Collor, porém esbarrava na possível candidatura de Fernando Collor de Mello nas eleições de 2018, o que poderia ser visto como propaganda negativa. Além disso, a emissora estava com problemas para conseguir os direitos autorais de diversos videoclipes da década de 1990, uma vez que pretendia exibir parte deles constantemente durante a trama, que trazia como um dos núcleos uma emissora musical em homenagem à MTV Brasil. Como consequência dos adiamentos, diversos atores acabaram sendo deslocados para outros trabalhos na emissora, como O Sétimo Guardião e a própria O Tempo Não Para, além da trama estrear com a maior parte dos capítulos já escritos. Inicialmente, o Ministério da Justiça classificou a novela como inadequada para menores de 10 anos, por apresentar linguagem imprópria e violência. Em 20 de março, o Ministério da Justiça reclassificou a novela como inadequada para menores de 12 anos, por apresentar conteúdo sexual, drogas lícitas e violência. Como tema de abertura de Verão 90 foi escolhida a música Pump Up the Jam do grupo belga Technotric, uma das faixas mais conhecidas da Eurodance. Ao todo, a vinheta de abertura apresentou 25 referências diferentes que marcaram a década de 1990. Na música, foram incorporadas as recriações do videoclipe Lambada Chorando Se Foi, do grupo franco-brasileiro Kaoma, Macarena, da dupla espanhola Luz de Rio, e Smells Like Teen Spirit, da banda estadunidense Nirvana. Além da referência aos boy bands de sucesso como New Kids on the Block e Blackstreet Boys. Na televisão, foram referenciadas as aberturas do seriado estadunidense Um Maluco no Pedaço e das novelas brasileiras Pedra sobre Pedra e Roda de Fogo. Uma sósia da Pamela Anderson usando seu famoso maiô vermelho do seriado SOS Malibu e o homem girando o peão da casa própria, quadro que marcou o programa do Silvio Santos. Dentre os produtos que surgiram ou se popularizaram na década, estiveram os patins de 4 rodas, o skate, o banana boat, a mola maluca, o videogame Mega Drive, a fita VHS, a faca Junso, os bronzeadores cenoura e bronze, o telefone sem fio, o jet ski, o fliperama, os primeiros CDs e a televisão de tubo com lã de laço na antena. Já entre o vestuário apareceram as bijuterias de plástico, as calças de vinil e a moda de vestir-se no estilo Patricinha e Mauricinho, inspirado pelo filme As Patricinhas de Beverly Hills. Além disso, também mostrou a febre dos exercícios aeróbicos que tornaram famosos profissionais como Alan Cheserman e Solange Frazão no TV Mulher. Todas as danças mostradas durante as cenas foram criadas pelo cenógrafo Júlio Molina. A trilha sonora da novela tem sucessos como a música Preta, interpretada por Beto Barbosa, que era tema de Dandara, Menino do Rio, interpretada por Baby do Brasil, que era tema de João, Strictly Boom Boom, interpretada por Gretchen, que era tema de Lidiane, As Canções que Você Fez Pra Mim, interpretada por Maria Bethânia, que era tema do casal Janaína e Herculano, e Bem Que Se Quis, interpretada por Marisa Monte. A novela teve como média geral de audiência 26,14 pontos de Ibope, quando a média horária era 25. Ela foi exibida entre O Tempo Não Para e Bom Sucesso, com 154 capítulos.
Dando agora opinião sobre a novela, no último vídeo eu comentei que Rock Story não era uma novela humor. Ela, apesar de ser do horário das 7, não era uma novela humor, com humor escrachado. Verão 90 é o contrário. Verão 90 é o humor escrachado tradicional das novelas dirigidas, assim, do horário das 7 pelo Jorge Fernando. Inclusive, quanto ele vai fazer falta nesse tipo de humor hoje em dia. Mas, porque Verão 90 eu tinha a impressão de que era proposital aquele tipo de humor, aquelas cenas caricatas, as próprias atuações caricatas de alguns atores, a Cláudia Raia, sempre fazendo Cláudia Raia, né, o Humberto Martins, a própria Isabela Dumont estava meio caricata, o Rafael Witt fazendo ele mesmo, mas isso tudo era proposital porque a novela, como um todo, tinha um tom muito caricato, tinha um tom exagerado. Então era necessário isso. O próprio Jesuíta Barbosa, ele tinha um tom de vilãozão, mas ele não tinha motivo para ser vilão, ou seja, bem caricatura de vilão. Inclusive foi um dos piores personagens da carreira dele, se não o pior. Naquela época ele ganhou o prêmio de melhor ator no Domingão do Faustão. Também estava concorrendo ele, o Renato Góes e o Renato Gianecchini. Eu daria o prêmio pro Renato Gianecchini, que ele estava realmente bem a dona do pedaço. Mas, continuando. Então, a novela era acima do tom? Sim, bastante, mas era proposital. Por exemplo, cheia de charme, exagerada, acima do tom, mas era proposital, né? E a mesma coisa acontece com o Verão 90. Mas Verão 90 chegava a ser mais absurda do que Cheia de Charme ainda. Porque Cheia de Charme você entrava na fantasia do Chá de Ferraguela, né? Da Chayenne, errar o nome da Rosário, né? Rosabel, Rosisca, né? Mas Verão 90, né? É o doce de leite com maconha, né? Não ficou de forma clara isso, né? Mas na época, na década de 90, realmente acharam doce de leite com esse tipo de substância na Praia da Urca. Isso acabou sendo repetido em Verão 90, só que de forma mais exagerada, claro, né? Até ficou todo mundo comia o doce de leite, ficou algo bem caricato. Só que era um caricato, porque assim, eu não era muito fã de Verão 90, devo admitir isso. Mas era um caricato que fazia parte da novela. Que se não tivesse o caricato, a novela seria pior. Eu falo isso fácil. Se a novela não fosse exagerada do jeito que era, ela não seria o sucesso como foi, né? Porque ela ergueu os números de O Tempo Não Para e foi líder de audiência durante o tempo todo. O Tempo Não Para foi mal das pernas ali da metade para o final. Então, assim, acho que justamente, e O Tempo Não Para não era uma novela humor. Então acho que trazer humor escrachado, trazer humor exagerado para a hora das 7 com o Verão 90 foi uma boa sacada, já que depois veio Bom Sucesso. Bom Sucesso não era uma novela humor também, fez sucesso. Então, acho que foi uma boa sacada da Globo esticar, né, adiantar um pouco Verão 90, né, e adiando ela porque ela foi colocada no momento certo, na hora certa, no momento de reerguer a audiência do horário das 7 e já deixar tudo preparado para a sucessora. Mas enfim, eu acho que as referências são ótimas, o enredo é muito bom, porque é muito anos 90 isso do grupo de crianças, né? Depois elas vieram as subcelebridades, que acontece, tem isso hoje em dia ainda, né? Então isso é muito interessante de abordar uma novela. Fora que tem temáticas que eram muito anos 90. Algumas referências, inclusive, por exemplo, a morte da personagem da Bárbara França, que eu não vou lembrar o nome dela, mas eu falei aqui no vídeo. Ela morreu sendo empurrada na Joatinga, fazendo referência ao crime da Joatinga da década de 90. Então nada era por um acaso na novela, sempre tinha uma referência. Quando você menos esperava, tinha uma referência. A própria Lidiane ser uma ex-atriz de porno chanchada é uma grande referência, porque a porno chanchada naquela época era algo que estava no auge. Não naquela época, não na década de 90 mais, mas na década de 60, 60, 70 e 80. Vera Fischer, Xuxa, Regina Casé fizeram porno chanchada. Então era algo que era sucesso naquela época. Isso não desmerece ninguém. Pelo contrário. Então isso é muito interessante. E também da reta final. Não, digamos da metade para o final, a trama passou, né, a ter ali a situação dos filmes, né? O trio foi chamado para fazer um filme, o trio Patotinha, então que já traz referência ali aos filmes brasileiros que começaram a ser produzidos assim, né? De forma mais efusiva, esses filmes de humor a partir da década de 90 mesmo.
que naquela época, né, o cinema brasileiro. Em questão de humor, era mais os filmes dos Trapalhões, né, mais uma coisa num certo nicho, e filmes de drama, né, crônicas, assim e tal, Nelson Rodrigues, Domingos Oliveira, né, e tal. O filme de humor passou a ser mais forte a partir da década de 90, filmes brasileiros. Outra coisa que eu ia falar também, que eu ia destacar, mas eu esqueci agora. Ah, tá, lembrei. Referências que aconteceram também na década de 90. O próprio plano Collor, né? Porque muitas pessoas na novela acabaram ficando em crise, né? Ficando sem dinheiro por conta do congelamento de suas contas bancárias. Isso aconteceu realmente na década de 90. Muito legal abordar isso. Copa do Mundo também foi muito legal abordar isso. Eu não sei se abordou a Copa de 90 ou de 94. Não vou lembrar agora. 90 o Brasil foi eliminado nas oitavas de final, 94 o Brasil foi campeão. Não vou lembrar qual Copa do Mundo abordou, mas se eu não me engano abordou a Copa do Mundo. Eu estou confundido com o G01, que abordou a Copa de 1970, né? A final, o do Carlos Alberto, né? O personagem do Renato Góes e da Sofia Charlotte lá na rua e tal. Mas abordar isso traz uma certa nostalgia que atrai o público de casa a assistir realmente a novela. Então isso... sacada muito boa das autoras, do Jorge Fernando, claro, um mestre em relação à direção dessas novelas. Não sou muito fã de Euro 90, como eu disse anteriormente, mas admito que é uma boa novela, que não tem como negar, né? Novela, audiência é sinônimo de qualidade? Não, mas nesse caso Nesse caso, Euro 90 é. Por isso que eu dou meu selo boa para Euro 90. Boa. Ela não deve demorar muito para ser reprisada, não. Apesar da Globo estar com trauma de reprise na novela das 7, não deve demorar muito para ser reprisada, não. Porque assim, vendo a 90, se você for ver por um lado, lembra muito Tititi por conta do humor escrachado, do humor exagerado, que a novela trazia. Só que Tititi é levado um pouco mais a sério, a 90 nem tanto. Então, ela deve entrar ali como, sei lá, alguma novela deu fracassou, ele joga o 90 para recuperar a audiência. Isso deve acontecer daqui a uns... colocar aqui uns 7, 8 anos. Outra coisa que eu tenho para elogiar na novela são as chamadas, porque as chamadas realmente atraem muito público também. A curiosidade que o público tem. Os próprios trailers, né, que foram lançados antes, né, que era a Isabela Drummond, o Rafael Witt, o Jesuíta Barbosa, a Dira Paz e a Cláudia Raia dançando num chroma key, né, dançando a música de abertura. Já com roupas características, né, já caracterizadas para os personagens, as chamadas, né, trazendo referência ao Chacrinha, ao Silvio Santos, né, então as próprias chamadas normais de capítulos, eu gostava muito das chamadas normais de capítulos assim que apareciam na programação, porque o começo era a música da banda Rochette, né, que eu não vou lembrar a música, minha pronúncia em inglês é péssima, pra valer. Mas eu vou colocar, enquanto eu estiver falando vai ter passado já. É uma área de elenco, então isso atraía muito público. Então isso realmente foi uma tática muito boa da equipe da produção. O vídeo de hoje fica por aqui. Agradeço você pela sua companhia até agora. O próximo vídeo então será sobre curiosidades da novela Amor com Amor se Paga, escrita originalmente por Ivani Ribeiro, que vai ganhar um remake na TV Globo, escrita por Alcide Nogueira no horário das 6 provavelmente. Que é uns 2, 3 anos a novela deve entrar no ar, mas a gente já vai fazer um vídeo aqui no canal. É claro, né, já que esse super clássico merece sempre destaque por aqui. Combinado então? Meu nome é Richard Matan. Agradeço você pela sua companhia novamente. Espero você gostar de todo o conteúdo mostrado. Forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau.